Agosto, né? É. Quero saudar a igreja na paz do Senhor. Vamos iniciar mais um trabalho, né? Na casa do Senhor. Vamos orar. Glória a Deus. Agradecer por mais um dia, uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Soberano e eterno Deus, Senhor da glória, queremos aqui, Senhor, te agradecer por tudo, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, ó Deus, pela nossa saúde, ó Deus. Abençoa, Pai, a cada um que aqui está, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja, o nosso pastor. Abençoa, Pai, essa construção, meu Deus. Desperta, Senhor, o desejo daqueles irmãos que estão em casa, para vir à tua casa te orar, te exaltar, Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos louvar o primeiro hino da harpa. 422. Nos céus não entra pecado, fadiga, tristezas nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens de vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para além da cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Glória a Deus. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para além da cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não há de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, os astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu para além da cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Dos céus tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Amém? Pega, irmão Antônio, cantar mais um. Qual são os hinos sugeridos aí? O hino sugerido pela lição é o número 20, 330 e 378. Qualquer um vai. Qualquer um vai. Cego
é banido, enterro não há habitação. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, vamos louvar a Deus com o hino 26, a formosa Jerusalém. Glória a Deus. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírio são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de belar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constantes, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almeja viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus, né? Vamos louvar mais um da nossa harpa cristã. Glória a Deus, louvado seja. Aleluia, Jesus. 523. Estava querendo louvar assim já há muito tempo. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, cujas águas repletas de vida, sempre de graça andes de farta. Água sairá, viva manara, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo,
Nela os homens vão sempre beber, mas são cisternas e poços imundos, e água viva não pode conter. Água sairá, viva manara, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem uma fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manara, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pelas fontes de paz que nós temos em nosso ser, para sempre nos alegrar. Água sairá, viva manara, da fonte que abriu o Senhor, a água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Amém? A lição de hoje é a lição número 6, que tem como título o profeta Elias e Eliseu e seu sucessor. O texto áureo diz assim: sucedeu, pois, que, havendo eles passado Elias, e disse Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 2 Reis 2:9. Verdade prática diz assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira, e andamos com pessoas que desfrutem da intimidade com Deus, que por isso vale a pena ser seguidas e ilimitadas. Amém. Limitada. Amém. Leitura bíblica em classe encontra 2 Reis. Convido o presbítero Antônio. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 15, para fazer essa leitura. Você já ora e passa para o professor da noite. Queridos irmãos, vamos fazer a leitura em classe. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 15, que diz assim: a palavra de Deus. Verso 1 diz assim: e sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gigal. Então, verso 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me envia a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel.
Então os filhos dos profetas que estavam em Pessoal, vai Betel. ouvir só o microfone. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje te tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que te haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. E vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte a Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém. Graças a Deus, iremos orar, né? Dando graças a Deus pela leitura, pela palavra do Senhor. Eterno Deus, soberano Senhor, queremos nesta noite, meu Pai, te louvar em primeiro lugar, engrandecer o teu nome. E também neste momento, Senhor, te agradecer pela porção da tua palavra. Deus eterno, abre o nosso entendimento nesta noite, para que possamos compreender a tua palavra através do teu Espírito Santo. Deus eterno, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Pronto. Professor Eritan, diácono. Muito bem, Pai do Senhor, amados irmãos, os aqui presentes e os que estão em casa. Eu estou com a máscara para que os ouvintes percebam que eu retirei para usar o microfone, uma vez que estou distante dos irmãos, né? Isso me condiciona. Temos aqui uma técnica de segurança ali, que com certeza já entende esse lado muito bem, compreende muito bem essa necessidade, e a gente vai falar aqui mais de uma hora e acaba sufocando, enfim, né? Graças a Deus. Para os que estão nos assistindo, o cenário talvez seja um pouco feio aqui no fundo, é que estamos em construção. Aqueles que voluntariamente sentirem no seu coração o desejo de contribuir para esta construção, né, nos procure o Pix da igreja, o número da conta, faça sua doação, para que a gente possa concluir essa grande obra que começamos, essa casa especial onde nos encontramos aqui para adorar o nome do Senhor. Amém. Eu quero também agradecer com certeza a irmã Mércia que está nos assistindo, a sua mãe, a irmã Maria, a sua filhinha Maria, a sua família, que neste momento, acredito eu, esteja nos prestigiando,
participando dessa live, dessa aula. Que o Senhor abençoe. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. 2 homens, irmão Antônio, né? 2 homens interessantes, especiais na Bíblia, como todo homem da Bíblia, como toda figura bíblica, todo personagem bíblica, ela tem sua relevância, né? Tem sua importância. Até os maus que estão na Bíblia também têm sua importância. É palavra de Deus. Até a palavra de Satanás na Bíblia é a palavra de Deus. Incrível isso aí, né? Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. E a vida daquelas pessoas, daqueles personagens que viveram em tempos passados e que foram narrados, descritos nas páginas da Bíblia e se tornaram palavra viva. Suas vidas foram usadas por Deus para nos ensinar, seja eles os maus, sejam os bons, que tiveram boas práticas, que temeram a Deus, que serviram a Deus, como Davi, como Isaías, como Paulo, como Pedro, né? E também como os maus, como foi o rei Saul, que foi mau, e tantos outros homens maus que a Bíblia descreve. O interessante da Bíblia é que a Bíblia, se fosse um livro, Ana Paula, se a Bíblia fosse um livro, assim, uma obra humana, ela teria enaltecido apenas as qualidades humanas, e teria tentado esconder os defeitos humanos, teria tentado abafar, ocultar isso aí. Mas ela é tão palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, aliás, que ela escancara para nós os defeitos humanos, as qualidades também humanas e os defeitos humanos, para mostrar para nós que nós temos qualidades e também temos defeitos. Todos nós, toda a raça humana, todo descendente de Adão, ele tem defeitos e qualidades. Todos nós temos defeito e qualidade. O pastor Francisco Raimundo, de saudosa memória, grande pregador, foi o homem que eu mais vi pregar, irmão Antônio. Pessoalmente, você não era ainda servo de Deus, não serviu o Senhor ainda. Eu nunca vi ninguém, eu já fui a muitos congressos, já vi muito pregador, até famoso, mas como aquele homem falava a palavra de Deus, eu nunca vi igual, né? Falava 1 hora, 2 horas, e a gente achava que era 10 minutos, Antônio. Tá pouco, daí eu senti, meu Deus, ele brincava com a palavra, tinha uma facilidade, uma fluência com a palavra. Então ele disse uma vez aqui, ele pregando sobre Naamã, né? E aí ele usou aquela palavra de Naamã, e aí a Bíblia descreve as qualidades de Naamã. Era general assírio, era um homem da confiança do rei, era um homem assim, assado e tal, porém leproso, né? O texto sagrado diz. Aí Francisco Raimundo foi e disse: todo homem tem um porém. E se nós prestarmos atenção, todos nós temos um porém, né? A gente pode dizer, fulano é assim, é assado, tem isso, porém, todos nós temos um porém. Paulo tinha um porém, e ele orou por aquele porém dele. 3 vezes ele confessa, né, nas escrituras. E Deus disse: eu não vou tirar seu porém, não, né? A minha graça te basta. E a gente ora, né, Antônio? Ana Paula, sou eu, daí que ora pedindo: Jesus, tira meu porém. E Jesus diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a gente tem que conviver com o porém. Eu tenho tanto porém, né, que eu lido com ele, que eu luto com ele há tantos anos, uma guerra, batalhas. A gente pensa que já venceu, e ele dá de novo, meu Deus, isso aqui é o espinho na carne, que Paulo disse que tinha também, né? E ele queria que Deus tirasse aquilo. A intenção do crente, que Deus tira da gente aquilo que a gente considera defeito, pecado, né? Aquilo que nos enfeia, que torna a gente feio aos olhos de Deus e dos homens também. E Deus, algumas coisas, ele vai tirar mesmo. Jesus tira mesmo, é para tirar. E a gente é para pedir mesmo, de fato, isso aí. Mas tem coisas que a gente vai ter que conviver, lidar com isso e vigiar, né? E vigiar a vida toda, né? A liberdade, a eterna vigilância. A liberdade é, como disse alguém, um sábio, né? A liberdade é uma eterna vigilância. Você tem que vigiar sempre, né? Jesus, o que eu digo a todos: vigiai. E a gente vive nessa vigilância, de noite e dia, né? No que a gente vai dizer, no que a gente vai fazer, uma vigilância completa. E esses 2 homens aqui, Elias e Eliseu, eram homens humanos, como a aula passada que a gente falou aqui, que Elias, a Bíblia diz, e a Bíblia não esconde, diz: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós.
Né? A Bíblia diz isso e a gente fica, que tipo de paixão tinha Elias? A gente fica se perguntando, a Bíblia só oculta qual eram as paixões de Elias, mas a Bíblia diz, ele era como você, ele era semelhante a mim e a você, igual a nós, sujeito às mesmas paixões, Elias, né? Elias se irava, Elias teve problemas de medo, de depressão, né? Elias se acovardou-se, enfim, tem muitas situações que a gente se identifica com Elias. Aliás, com todos os personagens da Bíblia, a gente vai se identificando, tanto com as qualidades como com os defeitos. É tanto que a gente vai lendo a Bíblia e a gente pensa, com tal personagem eu me identifico mais, né? Com tal personagem eu tenho os defeitos dele, né? Assim? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e faz isso com a gente. De Eliseu, qual foi? De Eliseu? Os defeitos de Eliseu? Né? Eliseu foi um homem iracundo. Tem até uma passagem da Bíblia, né, que uns rapazes, uns adolescentes, ele careca, né, e ele tinha uma complexidade, pelo menos o texto não diz diretamente, explicitamente, mas indiretamente, implicitamente, deixa claro que Elias tinha um problema com a careca dele. Ele não era um homem satisfeito com a careca dele, e aquilo era motivo de chacota, de riso, de brincadeira, que fazia ele tirar ele do sério. E aí os meninos na praça, a Bíblia diz, rapazes, talvez adolescente ou pré-adolescente, ó o careca, e ele era um profeta de Deus, aí fica coisas na Bíblia que a gente não entende, né? E ele amaldiçoou aquelas pessoas lá e saíram animais de dentro do mato e mataram, que estavam caçoando, mangando, como a gente diz aqui. 42 jovens, bem colocado, né? Duas ursas saíram da selva, da mata. Foram ursas, não foram onças. Lá não tem, onça é nossa no Brasil. Não, foram ursa feminina, até no feminino. Foi muito bem, então Elias, e a gente fica assim, e esses homens eram homens usados por Deus, como nós. Às vezes a gente fica pensando que quer ser usado por Deus e deseja, é um bom desejo. E, meu Deus, mas como é que eu vou servir? Será que Deus vai me usar que eu tenho tal defeito, né? Se eu tenho ainda tal fraqueza, mas bom, Deus vai usar quem? Os anjos? Deus vai esperar um super-homem? Ele não vai encontrar na terra, não tem esse, Antônio. Deus quer contar conosco, né? Deus quer usar a mim com minhas fraquezas, quer usar Francisco com suas fraquezas, para ganhar os outros que estão lá fora. Glórias a Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando ele quer fazer um homem forte, ele faz. Aí ele faz, né? E Paulo disse um negócio que a gente não consegue, Antônio. Paulo disse, eu me glorio nas minhas fraquezas. Quem é que se gloria nas fraquezas? Que se orgulha na fraqueza? Geralmente se orgulha em coisa que a gente acha que é uma grandeza para a gente. Uma coisa que nos enobrece, né? Que nos engrandece. A gente se orgulha dessas coisas, a gente é tentado se orgulhar disso aí. Mas Paulo disse, eu me orgulho das minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Aí quando eu penso que eu sou forte, eu sou fraco. Paulo disse que o reino de Deus, a matemática de Deus é o inverso da lógica dos homens, né? A lógica dos homens é uma e a lógica de Deus é outra. A Bíblia diz isso, né? Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, né? Os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos. Então a nossa lógica é de que a gente vá se gloriar de coisas que a gente considere coisas grandiosas para nós, coisa vantajosa para a gente. Enquanto que para Deus, enquanto que na concepção de Deus, a nossa fraqueza que nos faz, a gente se humilha, né? A gente fica contrito, glórias a Deus. E isso faz o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. Graças a Deus por isso. Então, Elias e Eliseu, dois amigos, e um acaba sucedendo o outro. Com toda certeza, provavelmente Elias era mais velho que Eliseu, né? Eliseu mais jovem que Elias. Com toda certeza, porque Elias passou o bastão, passou o ministério para Eliseu, para ele continuar. Muito embora Elias não tenha morrido, nós sabemos disso, que ele foi, o próprio texto diz aqui, que ele foi tomado aos céus, né? Foi levado aos céus, glória, num redemoinho, que muita gente até confunde, lê o texto apressado. Elias foi arrebatado na carruagem de fogo. Não, a carruagem de fogo atravessou entre Elias e Eliseu, separou os dois, né? Separou os dois, e quando a carruagem estacionou na frente dos dois, e Eliseu ficou, cadê Elias? Aí viu Elias no redemoinho, Elias, imagina só um furacão. Elias estava no olho do furacão, gente, rodando e subindo ao céu. Cai, né? Simboliza o Espírito, né? Eu creio, né? E a capa cai. O vento, a força, bem colocado, né? Simboliza o Espírito Santo. Interessante que esse mesmo vento impetuoso
Aconteceu no dia de Pentecostes. Com toda certeza, foi também o vídeo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito. Foi muito bem. Uma coisa também me chamou a atenção na leitura oficial, é no verso 10, que disse que quando Eliseu pediu a Elias, eu quero uma porção dobrada do teu espírito, né? Muita pretensão assim, não quero pouca coisa não, Eliseu. Eliseu pediu, não é Elias? Eliseu pediu a Elias, né? Eu quero porção dobrada do teu Não espírito. aparecer, só que ele Né? pediu dobrado, né? Ele pediu logo dobrado, aquela coisa assim, talvez uma certa ganância, né? A gente quer se destacar, o lado humano que está aí, né? O lado humano que está aí, Eliseu disse, eu quero ser mais do que você, Eliseu, em outras palavras, não vamos ser no popular. Eu quero fazer mais do que você fez, eu quero ser mais profeta do que você foi, eu quero ter mais poder do que você teve, ser mais usado por Deus do que você foi. E o interessante é a resposta que Elias dá para Eliseu. E diz, coisa dura pediste. Porque Eliseu talvez estava pensando só nas benesses, né? Estava pensando só nos status de um profeta, na grandeza aos olhos de Israel. Elias agora é o profeta, Eliseu é o profeta. Mas aí Elias pensou também, ele pediu uma coisa muito amarga para ele, porque ele vai ser perseguido, como eu fui perseguido por reis, por poderosos, né? Vai ser mal compreendido, vai ser rejeitado, vai profetizar e o povo não vai acreditar, que é muito comum isso em quem é usado por Deus, né? A pessoa que é usada por Deus, todos nós queremos ser usados por Deus, grandemente usados por Deus, mas as pessoas só imaginam o lado, os benefícios disso, né? Os status, a glória, ser aplaudido, receber tapinha nas costas. Você é um pregador, rapaz, você é um grande professor, você é um grande cantor, enfim, né? A gente imagina, mas esquece que existe um outro lado das coisas, sempre tem o outro lado das coisas. O trabalhar para construir isso aí, as má compreensões, né? As críticas, as pedradas para quem serve a Deus, para quem quer fazer a obra de Deus, né? A pessoa vai pagar esse preço vai acontecer. Porque aconteceu com Jesus esse preço. Jesus pagou caro. Foi chamado até filho de Belzebu. Olha só. Sabe o que é Belzebu? É Satanás em pessoa. O próprio Jesus foi chamado de filho de Belzebu. E aí a gente é criticado, é caluniado. Quem vai servir a Deus tem que entender isso. E aí às vezes a gente vê algum irmão, rapaz, eu fazendo a obra de Deus, rapaz, os irmãos me criticando, os irmãos me perseguindo. Aí eu geralmente digo, irmão, pelo amor de Deus, cresça, pelo amor de Deus, a obra de Deus é assim mesmo, mano. Você queria o quê? Rebolar flores em você? Você queria que batessem palmas para você? É isso que você quer? Fazer a obra de Deus e as pessoas te elogiando? Isso nunca vai acontecer, meu amado. Isso faz parte do processo. Isso faz parte da caminhada. Isso é ingrediente da obra de Deus. Você só tem que suportar. Só tem que suportar. Se resignar com isso aí. E não estranhar. Pedro disse, irmãos, não estranheis passar por muitas provações. Isso é comum a todos aqueles que servem a Deus. Não existe uma caminhada fácil, irmão Francisco, né? Não é um caminhar de flores, não existe. Tem os espinhos, e às vezes tem mais espinhos do que flores. Se você não quer passar, pisar em espinhos, vá ficar quieto no seu canto, no banco. Não queira cargo, não queira função, não queira fazer nada na obra de Deus. Aí você também não vai sentir, não vai sofrer nada. Quem vai se destacando na obra de Deus, quem vai fazendo alguma coisa, aí proporcionalmente vai sofrer perseguição, vai sofrer crítica, né? Vai ser caluniado, vai ser perseguido, vai ser vítima de inveja, de maledicência, as pessoas vão falar de você, né? Vai dizer, olha só o puxa-saco do pastor, olha o babão do pastor, né? Aí o pastor botou ele para ser diácono porque ele também fica balançando o pastor, não sei o quê, né? São os maldosos. E o crente que tem maturidade, ele não vai chorar com isso. Ele vai suportar, né? Ele não vai nem procurar tomar satisfação disso. Quando ele escuta um negócio desse, ele, meu Deus, ele tem até compaixão de quem está falando dele, né? É diferente do crente carnal. Quem está falando de mim? Quer saber? Quem que eu vou lá? Vou tomar satisfação. É o crente carnal. Vamos pegar você lá fora. Né? E vai tomar satisfação e vai brigar. Não tem condição. Essa criatura não pode servir a Deus. Não está preparado, Antônio, para servir a Deus. Pastor, eu vou entregar meu cargo porque estão falando de mim. Criança, o pastor pode até e deve receber até o cargo dessa pessoa, essa pessoa não está preparada para fazer a obra de Deus, né? Sim, né? Não está pronta. A pessoa que serve a Deus, ela entende que é desse jeito, ela entende que é assim,
Foi assim no começo, é assim, vai ser sempre assim. Isso não vai mudar, gente, né? O nosso gozo não é aqui. Glórias a Deus. Aqui na terra é dessa forma. E Deus se utiliza disso como fornalha, para aquecer, para tirar de nós, expelir de nós aquilo que não serve, aquilo que não é bom, aquilo que não é puro no nosso coração, na nossa alma. É uma forma de depurar o nosso caráter, de fazer a gente melhor e mais sábio, mais maduro, mais capaz. Glórias a Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Então é isso aí, amados. Então, dura coisa pediu Eliseu a Elias, né? Dura coisa. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu li aquele livro Heróis da Fé. Não sei se alguém aqui presente leu aquele livro. Você leu, Ana Paula? Muito bom, né? Biografias, Cima também leu aquele livro, eu lembro. Antônio, não sei se conhece essa obra. É um livro que tem a biografia de Martinho Lutero, de Moody, de vários famosos do século XVIII, XIX, né? Levaram 20 homens, né? São 20 homens extraordinários que mudaram a história do mundo. Homens extraordinários. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei tão impressionado, Antônio, tão profundamente tocado, que eu me ajoelhei e disse: Jesus, eu quero ser um homem desse, eu quero ser assim. E aí eu senti no meu coração: você está disposto a pagar o preço que eles pagaram? Rapaz, eu senti no coração tão forte essa palavra, e eu fiquei assim, eu pensei só nas glórias deles, só nos louvores que aqueles homens, né? Esqueceu o caminho espinhoso que eles O passaram. caminho espinhoso que aqueles homens atravessaram, né? Que a gente não está disposto a pagar esse preço, né? A gente não está disposto a chorar, né? A ser humilhado, a passar constrangimento, não é verdade? A gente não está disposto, gente. A gente estranha as coisas, não está preparado para servir a Deus. E Deus só usa vaso que Ele possa quebrar. É verdade. Deus não usa vaso inteiro. Para Deus usar um vaso, Ele quer quebrar o vaso. E quer moldar o vaso do jeito dele, conforme Ele quer usar esse vaso. Amém? Se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele fica lá sozinho. Jesus disse. O grão de trigo tem que morrer, gente, para poder produzir. O grão de trigo apodrece na terra para poder germinar. Aí Simar, que é agricultor, sabe disso. De vez em quando Simar lança semente no chão, né? Caroço de manga, não é verdade, não, Simar? Fio de banana, né? De maracujá, e aí vai. Aí a planta desenvolve, mas ela apodrece na terra primeiro para poder desenvolver a planta, nascer, crescer e produzir. Assim é, o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele ficará sozinho, abandonado. Vem as aves do céu e leva, consome. Aí quando ele morre, não, que ele estoura, arrebenta lá debaixo do chão e aí produz muitos frutos, né? Um grão só de milho dá um pé de milho, não é verdade? E dá muitas espigas de milho. Olha só, que fantástico, né, a natureza? Então, é no padecimento, é a caminhada espiritual, é assim. É porque a gente está aprendendo um outro evangelho nos últimos anos para cá. O evangelho está passando assim uma ideia de que é só vitória, é só conquista, é só dando certo, né? E a gente não sabe onde é quem foi que inventou esse evangelho, que esse evangelho não existe. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho que a gente encontra no Novo Testamento, que Jesus viveu, que os apóstolos viveram, né? É um evangelho de oba-oba, de sucesso, de que tudo dá certo, que só vantagem, que tudo funciona bem. As coisas não são assim. Não são assim. Infelizmente, essa não é a verdade espiritual que a gente vai vivendo. Glórias a Deus. Introdução, gente. O ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse seu sucessor. O escolhido foi Eliseu. Glórias a Deus. É interessante, gente, preparar um sucessor para nós. É muito interessante isso, né? Moisés se preocupou em preparar um sucessor. Preparou Josué, o jovem Josué, né? Que Josué estava sempre ligado em Moisés, estava sempre próximo a Moisés. E Moisés, de certa forma, discipulou o Josué, né? É importante isso aí, mas a gente já encontra outros, como o próprio Josué. Ele não preparou um sucessor. Josué velho, muita terra em Canaã para conquistar, e Deus disse para Josué: você já está idoso, Josué, e vai terminar aqui os seus dias aqui. E Josué não preparou ninguém para sucedê-lo. E quando Josué morreu, o povo se desviou, porque não tinha um líder. E o texto começa o livro de Juízes dizendo, depois do livro de Josué,
dizendo que faziam o que queriam. Eles faziam, nasceu uma geração que não conhecia o Senhor, e fazia o que estava na telha, eles, os filhos de Israel, já em Canaã, já, e se envolveram com os cananitas, tudo que Deus tinha dito que não fizesse. E Moisés tinha dito, esse povo vai se corromper lá, eles vão se corromper. Moisés disse para eles, vocês vão entrar lá e vão se corromper lá, porque o Senhor me disse que vocês vão para lá e vão se corromper lá dentro da terra. E eles se envolveram com os cananeus, com os filisteus, com o Gegazeu, com o Jebuseu, com os amorreus, e passaram a adorar os deuses deles. Isso logo após a morte de Josué, ligeiramente a morte de Josué, quando Josué morreu, porque Josué não teve o cuidado de preparar alguém para suceder. E isso é muito importante, né? A gente preparar pessoas que possam ficar, quando a gente sair de um trabalho, né? A gente faz um trabalho aí, uma congregação, um trabalho, e a gente já prepara um obreiro, alguém que possa, que a gente deixar aquele trabalho, como Paulo fazia. Paulo fundava a igreja, e ele deixava aqueles irmãos, pegava o irmão mais preparado ali, o irmão que era mais dedicado, e como o Timóteo, que ficou pastor de igreja, e ele escrevia para aquelas pessoas, essas cartas aqui, era para lá, que recebia aquele líder que ele conhecia, que ele tinha deixado lá. Quando ele fundava um trabalho, ele passava de longe a acompanhar por relatório, saber como é que estava a situação deles, né? E eles mandavam carta para Paulo, e Paulo respondia, que as cartas que a gente tem, as que Paulo mandou, não o que eles mandaram. Aí se perdeu isso aí. Pois muito bem, gente, então olha só, o sucessor de Elias foi Eliseu. O discípulo, a despedida de Elias, né, projetou uma despedida com Eliseu. O ministério de Elias termina. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá. Que coisa, né? É fantástico aquele momento ali do texto. Todo crente adora essa passagem da Bíblia e vibra quando Elias faz aquele desafio com os profetas de Baal, né, do rei, do deus Azerá também, e daquele sacrifício, e a ironia que ele faz com a devoção deles, e eles clamando, né, os profetas de Baal, e depois quando ele clama e Deus responde com fogo e consome o holocausto, né, e aí a gente vibra com isso aí. Mas logo depois ele tem problema, tem crise, ele foge para o deserto, porque o lado humano fala também, né? Nós somos crentes, nós servimos a Deus, nós confiamos no Senhor, mas tem dia que a gente está bem acuado, tem dia que a gente está assustado com o que está nos acontecendo, tem dia que a gente está com medo, porque a gente é humano. Tem dia que a gente dá uma palavra para alguém, mas tem dia que a gente está precisando de uma palavra, né? Não é assim, Ana? A gente vai para a caverna, né? A gente quer se esconder dentro de uma caverna. Tem coisa que é forte, né? Tem coisa que mexe com a gente, né? Nós temos o nosso limite. Cada um de nós aqui tem um limite. Cada um de nós tem uma condição. E só Deus sabe a nossa condição. Só Deus conhece o nosso limite. Às vezes a gente se surpreende, tanto para bem como para mal. A gente pensa que a gente não consegue fazer tal coisa, e a gente se vê fazendo aquilo ali, né? Glória a Deus. Quando eu fui trabalhar no Estreito, a primeira vez, dirigi lá o trabalho no Estreito, o pastor Raimundo me chamou. Estava ele e Josvan, parece que foi o Josvan que indicou. E eu fui para lá e eu fiquei, meu Deus, eu nunca assim dirigi congregação. Eu desconhecia que poderia fazer um trabalho lá. E fiquei feliz com o convite, a conferência do pastor. E foi vocês sabem, né? Foi um sucesso lá no Estreito. E eu fiquei assim, meu Jesus, eu não sabia que poderia eu fazer um trabalho desse. Eu não sabia que eu poderia trabalhar daquela forma, fundar um trabalho, começar um trabalho do zero, ganhar alma. Eu desconhecia isso em mim, e Deus me surpreendeu dessa forma, né? E eu fiquei maravilhado, gostei demais da experiência. Se repetiu em Tabatinga, se repetiu em Alto Alegre, para a glória de Deus, graças a Deus. É assim, a gente às vezes tem um potencial dado por Deus, tem uma condição dada por Deus adormecida, que a gente não sabe, que a gente desconhece. E o momento nos desafia, né? A circunstância nos desafia, e aquilo aflora, vem à tona, e eu fui capaz, né? Eu consegui isso aí, eu fiz isso aí. E o Senhor opera por nosso intermédio. Glórias a Deus. Muito bem. Então, Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá.
foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis. Os profetas ele tinham essa condição. Porque, assim, no tempo de Israel, eram 3 poderes, gente, que mandavam no povo. 3 poderes. O rei, o poder político, né? O profeta, que é o representante de Deus, e o sumo sacerdote, que era o poder religioso. Esses 3 homens sempre existiam em Israel. Eram 3 autoridades em Israel. O sumo sacerdote, que sempre existiu desde Arão até o dia de Jesus, sempre existiu um sumo sacerdote na história lá. O rei, que era o poder político, que tinha poder de mando, né, de governo, e o profeta, que Deus levantava aquele homem para falar ou para o sumo sacerdote, ou para falar para o rei, ou para falar para todo mundo, para a população em geral, né? Que era a voz de Deus, o profeta. Foi o caso de Eliseu, de Elias, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, todos eles, né? Oi. Interessante que esses três que você falou aí, Jesus representou esses 3. Jesus, muito bem. Jesus Era rei. é Rei, quer dizer. é rei, sumo sacerdote e profeta, né? Jesus acumula esses 3 ministérios nele próprio, né? E imperfeito, que o sumo sacerdote era imperfeito, o profeta era imperfeito, o rei era imperfeito, mas Jesus é um rei perfeito, o profeta perfeito, o sumo sacerdote perfeito. Graças a Deus, né? Verdade, Antônio, bem colocado isso aí. E, no entanto, eram 3 figuras diferentes que atuavam no meio do povo de Deus. Começava para Jesus que ia chegar. E todos eles apontavam para Cristo, né? Era uma profecia direta até sobre a vinda do Messias. O interessante desse dia é que esse cara que era temente a Deus, sempre ele estava por dentro da obediência, ele recebia um recado de Deus através do profeta. Quem recebia? O rei. Nem sempre, viu, Francisco? Não, entenda. Muitos deles sentaram em situação difícil porque foram lá falar a palavra deles para o rei. Rejeitavam. Muitos deles Mas rejeitaram. pagava a cara, né? Jeremias foi jogado dentro de um cacimbão, lá e ficou lá. Cheio de lama. Ficou atolado lá dentro da lama lá, porque ele entregou a mensagem que não era agradável para o rei. Mas já aconteceu, Né? e pagaram caro. Foi. E ele disse, olha, vocês é melhor se renderem para os babilônicos. O melhor negócio, falou para o rei, vocês é o melhor negócio se render para os babilônicos. Né? Não vamos render não, essa palavra não vem de Deus não, e lá vai, vocês se rendam. Se for lutar contra os babilônicos não vai dar certo, né? Deus que está dando o recado. E o profeta falso disse, não, vamos, a gente vence os babilônicos, porque Deus é com a gente. Tá certo, você está dizendo que Deus é com você. Aí lançaram o Jeremias dentro do cacimbão lá, de lama, e ficou lá. Dias, esqueceram Jeremias lá. Depois foram tirar Jeremias, fizeram uns mulambos de pano, amarraram um bocado, fizeram umas cordas com pano velho, né, para tirar Jeremias de dentro do cacimbão. Para você ver como é ser profeta de Deus. Né? Às vezes está no palácio, mas às vezes está lá no fundo do poço. Né? Jeremias já velho levado para o Egito. Lá já velho levado. Sem a vontade dele, mas foi. Sem a vontade dele, pronto, desse jeito. Desse jeito mesmo. Ser profeta de Deus é espinhento até no dia de Cristo. Né? Ter a voz de Deus, a palavra de Deus na boca, anunciar a voz de Deus, anunciar a palavra de Deus, é glorioso, com toda certeza, mas é também um preço muito caro, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Glórias a Deus. Um profeta com grandeza de alma. Embora Elias seja considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no monte da transfiguração ao lado de Jesus e Moisés, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e provavelmente não escreveu nenhum livro. É interessante, Isaías escreveu um livro, Jeremias escreveu, Ezequiel, mas Elias não escreveu não, mas no entanto é um homem de um caráter extraordinário, uma pessoa, uma figura que tem impacto muito forte, né? É tanto que ele aparece lá no Monte da Transfiguração para Jesus, e João Batista é confundido com ele. Havia até uma profecia que Elias ia voltar, né? E é tanto que perguntou isso para Jesus, e Jesus disse, João, Elias já veio, vocês viram aí, Elias estava aí, que era João Batista, que era uma figura que tinha característica de Elias, o João Batista, né? Tinha semelhança com Elias. Elias enfrentou o rei Acabe e João Batista enfrentou o Herodes. O rei Herodes, exatamente. Né? E ambos tinham uma grandeza de alma extraordinária, né? Que isso
É fundamental no cristão ter grandeza de alma. Isso, ter uma alma, não ter uma alma tacanha, não ser mesquinho de alma, mas uma alma gigante, de qualidades interessantes, né? De ter valores, de ter virtudes proporcionadas por Deus com toda certeza, né? Isso é uma coisa muito interessante. Glórias a Deus. Então, ele não proferiu nenhuma profecia, não vaticinou nada, não fez nenhuma profecia futurística, como era comum nos profetas. Mas, no entanto, ele profetizou para aquela circunstância. A sua palavra se limitou-se àquele momento, àquele período, né? Para aquele reino ali, principalmente o reino do norte, que estava aqui, Israel, que era governado por Acabe, que era governado mais ainda pela esposa de Acabe, por Jezabel, que era uma rainha má. Era ela que mandava no marido, no rei, né? E ela que adotou, absorveu, trouxe para Israel culto a Baal, culto a Azerá, deuses dos povos cananeus. Ela era uma cananita e trouxe hábitos e comportamentos nocivos para o povo de Israel, né? Adotou isso aí. E Elias, homem de Deus, servo de Deus, serviu ao Senhor, enfrentou Jezabel, enfrentou Acabe, enfrentou a idolatria instituída por Jezabel, né? E desafiou com força, e aí redundou naquele momento ali com os profetas de Baal, aquele encontro, aquele confronto a público, para que todo o público de Israel assistisse quem era o Deus verdadeiro, porque as pessoas estavam com o coração dividido, né? Uns queriam acreditar no Deus Yahvé, e outros e muitos mais queriam acreditar em Baal, em Azerá, nos deuses pagãos. É isso aí. Muito bem, graças a Deus, o Senhor é bom e misericordioso. Nós temos aqui agora tópico 1, subtópico 3. Gigal, um lugar de boas recordações, né? Tem lugares de boas recordações, também tem lugares e situações de má recordações. Elias estava em Gigal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento. Esse lugar foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos. Em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada por Josué. Ali também os israelitas foram circuncidados e celebraram a primeira Páscoa da terra prometida. E foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério profético, né? Foi lá em Gilgal que os profetas, a escola de profeta disse para Elias: olha, Elias, você vai ser tomado, você vai ser levado, né? Coisa boa, né? Imagina aí você receber essa mensagem: você não vai morrer, você vai ser tomado vivo. Isso é muito extraordinário, né? Uma mensagem muito, imagina que coisa, para o homem de Deus, né? Para o homem de Deus, ele recebe, né? Porque para quem não é Deus, né? Para quem não é filho de Deus, não recebe isso não. Não, com certeza. Não, né? não entende. O homem carnal não tem o discernimento espiritual das coisas espirituais, né? É natural, é comum até, né? A gente que é espiritual, a gente tem o discernimento espiritual das coisas. A Bíblia diz que quem é espiritual discerne bem tudo. E quem não é espiritual não tem essa capacidade de discernimento espiritual. Para o homem carnal, morte não é a favor, não. Morte é o fim das coisas, né? A morte é onde tudo se encerra, né? Para a gente que é crente espiritual, a gente não enxerga que a morte seja um fim, né? Não quer dizer que a gente não queira morrer, deseja morrer, não se trata disso. Todos nós não queremos morrer, lógico, né? É a certeza de saber para onde nós nós temos a vai. certeza que vai além, a nossa vida se estende para além da morte, daquele momento da morte ali, que temos ela por certo, se Jesus não voltar. É, né? verdade. Então Gilgal foi marcante aí para o povo de Israel em muitos episódios, e foi lá também onde Elias recebeu a mensagem de que ele seria elevado aos céus, como de fato isso acabou acontecendo. Então o pedido ousado de Eliseu, um pedido muito ousado de Eliseu, né? Além de Deus revelar a Elias que ia ser tomado, revelou também para os filhos dos profetas. Revelou para os filhos dos profetas. Ele já tinha comentado com Eliseu
Eliseu, porque quando os profetas vinham, né, os filhos do profeta vinham comentar, eles já sei. Já estou sabendo da conversa todinha, né? Ali já passou para mim. Eles vinham dizer como se fosse dizer uma grande novidade, e Eliseu dizia, já estou sabendo, já tô. A gente percebe até uma certa irritação em Eliseu. Né? O que é interessante é que Eliseu não largou de Elias. Grudou em Elias, Eu entendo colou duas junto. coisas. Por Tanto duas vezes por a Elias mandou ele fidelidade ficar. como servo como servo, e também que como ele queria ver discípulo. o arrebatamento do próprio amigo. E ele não queria perder o Ele momento. queria ver aquele momento bom. Ele né? queria assistir o momento, né? Ele não largou nem a pau. Não largou, não Por largou. duas vezes mandou ele ficar. Perseverança, né? E Graças a Deus. fidelidade daquele cara. Fidelidade. Fidelidade. Verdade, Como né? servo de Elias. É, a gente. Porque é uma cultura muito diferente da cultura judaica da nossa realidade ocidental, né? É uma cultura assim muito. Eles são muito crentes, então eles são assim, de um valor espiritual muito grande para eles. O lado espiritual tem um peso muito grande para o povo judeu, para o povo hebreu, né? E isso está expressado aqui nessa relação Elias e Eliseu. Então a fidelidade, o pedido ousado de Eliseu, né? Que Eliseu fez aquele pedido, que era uma porção dobrada do teu espírito. Foi um pedido muito ousado, inconsequente. Com toda certeza Eliseu não avaliou o pedido. Ele pediu, ele quis, ele desejou, ele disse, eu quero isso aqui. Eu quero uma porção dobrada. É engraçado que Elias, Deus através de Elias, acontece 7 milagres. Mas através de Eliseu é 14. É 14, dobrado. Dobrado. Bem colocado, Antônio. Né, para o ouvinte aí, Elias, por intermédio de Elias aconteceram 7 milagres, maravilhas, né? E por intermédio de Eliseu, que recebeu porção dobrada, aconteceram 14 maravilhas, né? Por intermédio do profeta, do ministério de Eliseu. Então, mas foi um pedido ousado de Eliseu, né? E que é A interessante, Bíblia diz que quem deseja o episcopado, boa obra deseja, né? 13 em vida e um já morto. E o já morto, Que caiu o cabo lá nos ossos. Aí, e ressuscitou. Fechou É os verdade, 14. fechou os 14. Acho que o cara já disse, rapaz, só 13. Hein? Eu fico olhando que os ossos Que do cabra que depois coisa, do corpo, né? ainda fazia milagre. Ainda Os é, ossos estavam lá, mas a oração diante de Deus ele estava viva. é verdade. Diz que Deus. E tem que fechar, né, cara? A Uhum. dobrada. Ah, tem que fechar, que Deus é fiel, né? Pois muito bem, assim, e a gente também pede a Deus, faz pedidos ousados a Deus, né? E a gente não deve ter medo de pedir a Deus coisas ousadas, não. Até porque Deus não vai dar aquilo que for loucura. Deus não vai dar uma coisa para vanglória do homem, né? Jamais. Deus sabe todas as coisas. A gente tem a liberdade de pedir. A Bíblia manda e nos incentiva a gente pedir o que a gente precisa, o que a gente acha que precisa, o que a gente deseja. É natural na gente, a gente tem muitos desejos, vontades e necessidades. Temos muito e precisamos colocar isso diante de Deus. É interessante, é importante pedir mesmo. A Bíblia nos incentiva a sermos perseverantes em oração, a sermos persistentes naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja. Quanto à resposta, aí é outros 500. Se aquilo vai acontecer como a gente espera, como a gente quer, como a gente deseja, isso vem de acordo com a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que é melhor. A gente pensa que sabe o que é melhor, mas Deus sabe. A gente imagina, a gente deduz, mas no entanto Deus sabe todas as coisas. A gente nunca sabe de nada, né? É tanto que às vezes a gente tem uma coisa no nosso coração, a gente querendo uma coisa, pedindo em oração, com o tempo, o próprio tempo a gente acaba esquecendo daquilo, aquilo sai da gente, cai no esquecimento, né? Porque Deus vai, aquilo mesmo por si só vai desaparecer, porque não é a vontade de Deus, não vem de Deus aquele desejo, não foi Deus que plantou no nosso coração. Mas tem coisa que Deus planta no coração do crente também. É o que, Zé? Ou às vezes você não é no tempo e você quer no tempo, não é no seu tempo. Aí passa por esquecimento, mas de repente. Lá na frente acontece. Também tem. Também acontece essa situação. Eu digo isso porque eu tive esse desejo uma época e para mim eu achei impossível, não ia acontecer e para mim caiu por esquecimento. Uma pessoa que não. Aquilo chegou. Aconteceu, de É repente. desse jeito, assim. E às vezes a gente nem lembra, né? Isso aqui está acontecendo, né? E lá atrás a gente orou. A gente nem lembra que orou, mas Deus não esquece. Nem lembra. Lá atrás a gente pediu, fez até campanha, né? Há um memorial dele. Deus não esquece de coisa nenhuma, né? Passou no memória, tem Só que nesse processo, nesse tempo, Deus nos preparou para receber aquilo. Deus nos capacitou, porque lá atrás a gente não estava preparado, a gente não tinha condição. É verdade. A gente não era a pessoa certa, né? Como diz os estudiosos, que Moisés queria libertar o povo, mas não era o momento de Deus, não era o momento dele para fazer aquele trabalho, né? Ele não estava preparado,
né? Ele estava jovem, tinha 40 anos de idade, Moisés, estava preparadíssimo, achava que poderia libertar o povo, só que ele queria fazer uso da violência, da força, e não é por força, não é por violência, né? Acabou matando um soldado egípcio, né? Criou uma confusão, e aí Deus usou aquela confusão para trabalhar nele, porque ele ficou com medo, fugiu para o deserto, e atravessa mais 40 anos, e quando ele desacredita de si próprio, quando ele acha que não é mais ninguém, quando ele pensa que tudo é o fim, para Deus é o começo, né? E aí Deus diz, agora venha, porque agora eu vou te usar para libertar meu povo de Israel. Agora é o momento de Deus, né? E aí vem um homem depurado, humilde, simples, despretensioso, um vaso pronto para ser usado por Deus. E aí passou umas 40 anos Deus usando aquele homem com sinais e prodígios, muito poderoso, né? Mas os pedidos é natural. Viu? Os irmãos não se acanhem de pedir diante de Deus alguma coisa que você acredita que precisa, que você deseja, coloque diante do Senhor, né? Coloque sempre que faz a tua vontade. Esse é Jesus nos ensina, né? Que seja a tua vontade e não a nossa, né? Isso demonstra a humildade diante de Deus. E o ensinamento de Deus sempre deixa nessa parte de pedido e unção nossa, que sempre que essas unções sejam para onde de Deus, né? Claro. Que seja para nós, né? Não, se for para nós, ele não vai dar para começo de conversa, né? Não tem para onde, né? E a pessoa fica pedindo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Está escrito na palavra, né? Existem os pedidos maus. Não é o pedido que é mau, é a motivação do pedido que é mau. As razões para que a gente quer aquilo, a gente nem se dá conta. Às vezes pede um dom de, eu quero ser um pregador, para mostrar para os outros. Para mostrar para os outros. Aí Deus não dá, não. Deus não dá, claro. Deus não dá, né? Aí às vezes Deus quer levantar um camarada, não, Jesus, eu não quero, não, eu sou tímido, Jesus, eu não quero pregar, eu não gosto de viajar. Aí Deus, mas eu vou usar você. É com você que eu quero trabalhar. E geralmente Deus usa aquele que não está querendo o negócio. Para competir, é competição. O ser humano. Né? Às vezes, né? Não depende nem de quem quer, nem de quem corre, a Bíblia diz. Às vezes o cara quer muito fazer aquilo, mas Deus não está chamando ele para aquilo. Né? Eu já vi isso acontecer. O cara querendo uma coisa, fazendo questão dentro da igreja por um negócio, e Deus não está querendo ele naquele negócio. E ele se vê lutando com os homens, lutando contra a liderança, insistindo, brigando. Né? Uma coisa que Deus não tem para ele, Deus não quer para ele, né? Quer na marra, na briga, na violência, Deus não está com aquele negócio para ele ali. E aí quando Deus tem negócio com o homem, Deus tem uma coisa, aquilo acontece numa fluência tão grande, numa naturalidade, numa espontaneidade, né? No tempo, flui tranquilamente, e você se vê fazendo aquilo acontecendo por seu intermédio, sem que você tenha brigado, tenha pedido, tenha procurado, porque Deus quer você naquilo, Deus tem um projeto com aquilo ali, com você. Glórias a Deus. E às vezes até você quer, mas por que o senhor bota aqui, eu não sei nada aqui, aí esquece de nós às vezes, né? Porque Deus às vezes bota nesse lugar, você diz, rapaz, eu não sei nada aqui não, como é que Deus me colocou aqui? Agora também tem assim, se Deus lhe chamou, se prepare. Se você percebe que é usado por Deus na palavra, se prepare, leia mais, se informe mais, estude, né? Porque a parte de Deus ele chegou, que é o dom, Deus lhe deu o dom. E aí tem a sua parte, que é estudar, quer se preparar, fazer um curso, ler, estudar, para preparar a ferramenta para Deus usar, não é verdade, né? Deus lhe dá uma faca, mas você precisa amolar essa faca. Deus lhe dá a faca bruta, mas você que vai ter que amolar a faca, que é o estudar, o ler a Bíblia, né? Às vezes a pessoa tem uma facilidade de pregar muito grande, mas é preguiçoso para ler, é preguiçoso para estudar, aí quer fazer no improviso, né? Onde eu abrir a Bíblia lá eu prego, aí fica aí, negligencia o dom, enterra o dom, aquilo não desenvolve, não vai muito longe, porque ele tem o dom, mas ele não aperfeiçoa o dom. E a Bíblia manda abundar no dom, você aperfeiçoar o dom, usar, granjear mais. Você recebeu 2 talentos, granjeie para multiplicar. Recebeu 5, né? Enfim, trabalhar o talento que foi lhe dado para que ele se multiplique, para que possa se fazer mais. Deus faz a parte dele e a gente tem que fazer a nossa também, né? É verdade. Antigamente havia uma concepção, principalmente na nossa cultura assembleana, não, a palavra Deus dá na hora. Nos cultos era assim. Eu me alcancei quando eu cheguei na igreja esse tipo de concepção, né? Hoje, graças a Deus, a gente está
mais educado, a gente avisa o pregador, fulano, você vai dar uma palavra hoje à noite. Mas isso era até visto como assim, como um pecado. Não, irmão, não avisa não. Chama aqui na hora e o camarada... Aí viu os irmãos se tremendo, com a Bíblia tremendo, né, gaguejando, não estava esperando. E quer que o cara vai falar no domingo, culto cheio, latado. A pessoa tomada de surpresa, não sabe onde vai ler, não sabe o que vai fazer. Fica tão ansioso que aí Deus não opera. Não opera, não. Aí graças a Deus, o pastor Ivanildo é um homem sábio. Já hoje ele está falando, irmão Tigre, na live, falando, vai chamar alguém para pregar, anuncie a pessoa antecipadamente, prepare para a pessoa ficar sabendo do que vai fazer, sabendo onde vai ler, o que vai dizer, né? Mas antigamente os irmãos antigos, eles não tinham essa concepção, né? Não, Deus dá na hora, e na hora abre a tua boca e te encherei, usavam textos assim para justificar o improviso, né? A gente vai... Tem um lado humano, gente. Nós somos crentes, servimos a Deus, nós somos humanos, e Deus vai usar o que nós temos. Deus vai usar os recursos que nós temos. E se não fosse para nós estudar, o próprio Deus não falava na palavra dele. Não falava, né? Para se preparar, né? Até curso de teologia, que era criticado na Assembleia de Deus, né? Dizia que o crente morria, ficava frio, teologia, né? Havia piada com isso. Hoje, graças a Deus, preconceito, puro preconceito, né? Isso, graças a Deus, passou, acabou-se, ninguém fala mais nisso. Quebrou esse tabu, né? Acabou-se, até é um absurdo, né? Alguém lembrar disso, e era assim, fica até achando absurdo. E era assim. Era um tabu. Eu lembro, era dessa forma, né? Desse jeito, né? Você não era aconselhado a ler, porque você ficaria desviado. Imagine só, que fé é essa? Que uma leitura, que um conhecimento lhe te roubava a fé. Que fé fraca, frágil, né? Pelo contrário, você está se informando mais. Né? Mais ainda, você vai fazer melhor, você vai falar melhor, você vai instruir melhor, você vai aconselhar melhor se você tem conhecimento da coisa. Graças a Deus. É isso aí. Então, a fidelidade de Eliseu, como disse Antônio, né? Eliseu tinha uma relação de lealdade, de fidelidade com o profeta Elias, porque ele via em Elias o seu mentor, o seu exemplo, sua referência, né? Elias era um homem, naquele momento ali que ele estava com Eliseu, ele era um homem famoso, um homem caiu na graça do povo. Todo o Israel conhecia Elias. Imagine você ser íntimo de um homem desse. Imagina que um grande homem de Deus, servo de Deus, e você é o melhor amigo dele. Para onde ele vai levar você? Ele vai pregar num canto, num congresso, você vai junto. Uma situação parecida assim. Elias, tá o quê? Quantos anos? Não dá. A Não. idade de Elias. Não fala a idade dele. Nem fala pai, nem mãe, fala Nem nada. Não. O Eliseu só fala o pai. Então, era assim a relação de Eliseu com Elias. Uma relação de uma amizade. Para onde Elias ia, estava Eliseu colado junto de Elias, né? Aprendendo, né? Observando aquilo ali, crescendo com Elias. Agora eu não creio que ele tenha chamado de 30 anos, não sei. Não, a Bíblia não fala de idade. Ambos já adultos, maduros. A questão do homem de sacerdote tem que ser acima de 30 anos. Só um sacerdote que tem que ter essa prerrogativa de idade. O Né? limite era 50 anos. Porção dobrada. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente, não o deixaria em razão de sua lealdade e companheirismo, lhe deu o direito de pedir qualquer coisa que desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Porque realmente Eliseu estava pedindo, né? Veja só, pedido ousado, inconsequente, com toda certeza. E como disse Antônio muito bem, Deus deu porção dobrada a Eliseu. Glórias a Deus, né? Isso também mostra assim que a gente, crente, está precisando de alguma coisa, está querendo alguma coisa, tem que pedir a quem pode responder, né? Tem que pedir ao Senhor. Coloque isso diante de Deus. Se aquilo for da vontade de Deus, vai chegar. E se não for a vontade de Deus, simplesmente não vai acontecer. Mas você precisa colocar isso diante de Deus, tá? Não fique ansioso com isso, tá? Não fique insatisfeito por alguma coisa. Coloque essa questão diante do Senhor, seja qualquer que seja a questão, qualquer que seja o desejo, a vontade, a necessidade, seja colocado diante de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Glórias a Deus, né? E na certeza de que Deus vai atender aquilo que for da vontade dele, porque Ele é bom, Ele tem o melhor para nós. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, tá? Tem essas três pilastras, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável.
Glórias a Deus. A nossa vontade não é assim, né? A nossa vontade é egoísta. A gente pensa muito em nós mesmos, nós estamos muito pensando em nós mesmos, né? Senhor, me dá o dom de pregar. Geralmente o indivíduo está pensando em se promover, está pensando assim em aparecer. Nunca não, mas ele vai dar desculpa, não é para servir a Deus, é para fazer a vontade dele, fazer a obra de Deus. Disputar. Ele vai dar esse discurso e talvez até ele pense que é isso mesmo, mas lá no fundo não é isso. Lá no fundo da alma há o lado humano, né? Ele quer os aplausos, os elogios humanos, e Deus sabe que isso não pode ser um veneno para ele, né? Tem gente que não pode ouvir elogios, tem gente que não dá para os aplausos, tem gente que não dá certo com os aplausos, né? Não funciona os elogios com ele, não dá certo porque vai ter problema com isso aí, não sabe lidar com isso aí. E Deus sabe, Deus sabe quem pode e quem não pode. Glórias a Deus, Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Deus sabe quem é você, você não sabe quem é você. Eu não sei quem sou eu, no sentido a gente não se conhece, mas Deus nos conhece muito bem. Deus nos conhece intimamente. A Bíblia diz que Ele nos sonda, né, e nos conhece. O profundo, o oculto e o escondido da nossa alma, do nosso coração. O íntimo das nossas intenções, dos nossos propósitos, Ele sabe. Glórias a Deus. Ele não é surpreendido por a gente. E a gente precisa confiar nele em todas as coisas. Colocar diante de Deus as nossas necessidades. Apresentar para o Senhor tudo, desde a coisa mais simples e banal, aquilo que for muito complicado, difícil e até impossível. A gente precisa colocar diante de Deus. Certo, amado irmão? A Bíblia diz que não andeis ansioso por coisa alguma. Não fique ansioso por coisa nenhuma. Se alguma coisa está lhe deixando ansioso, preocupado, insatisfeito, apresente isso diante de Deus. Apresente isso diante de Deus. Glórias a Deus. Vou contar um testemunho. Os irmãos sabem que eu fiz uma cirurgia de um problema que eu tive, hormonal, né, que estava me deixando, me enfeiando. Eu já não era bonito, Ana Paula. Estava ficando pior, mais grave. O negócio estava ficando sério, né? E eu era vítima da brincadeira dos amigos. Eu tenho certeza que não havia má intenção. Tanto aqui na igreja como lá no trabalho, né? Que a gente chama hoje a palavra, Simar, né? Sofrendo bullying, né? Bullying, Ana Paula. Né? Sofrendo bullying, rapaz. E aí a brincadeira eu levava na graça, porque graças a Deus minha autoestima é muito boa. Eu sou uma pessoa saudável nesse aspecto. Fazia festa, a turma me xingando, tirando onda, e eu isso mesmo. E vibrava, fazia, mas aquilo começou a gerar um problema dentro do meu coração, né? Narigudo, beição, eram os apelidos comuns, né? Beisola. Bicho feio, não sei o quê. Armadura de, né? de Era um bocado de coisa. Aí eu lá no trabalho, eu trabalhava no Parque de Tubos. Me tranquei no banheiro e chorei. E eu disse, Jesus, eu não suporto isso aqui mais. O que está acontecendo comigo, Senhor? Eu estou ficando feio. Como é que eu vou casar? Não, já tinha levado fora para casa. Eu vou lá namorar tu, bicho feio. Né? Foi. Estava sério o negócio, né? Aí eu conversei com Deus, eu chorei. E a partir daquele momento, daquela oração, daquele choro no banheiro, lá no Parque de Tubos, na Petrobras, Deus moveu as coisas. O problema veio à tona, se descobriu o que eu tinha, né? E a coisa foi tratada, e graças a Deus, a Ana Paula é uma mulher, tem uma visão diferente, eu acredito que eu melhorei meu aspecto, né? né? Eu acredito, até homens, né? Até homens, amigos, você está mais bonito, até homens, eu acho que você ficou mais jovem, mais bonito. Vamos pular essa parte. Vamos pular essa parte. Mas o que eu quero dizer com isso, que tudo pode e deve ser apresentado diante de Deus, qualquer que seja a coisa mínima que está nos causando incômodo, uma insatisfação de qualquer ordem, de qualquer natureza, a coisa mais absurda, não, isso aqui não vou orar não, porque isso aqui, não existe isso, meu irmão, não existe isso. Converse com Deus sobre isso, converse com Deus sobre isso que lhe incomoda, seja o que for, gente. É porque a gente é meio religioso, a gente acha que não, isso aqui, não, orar por isso, não. Isso é uma concepção religiosa errada, equivocada. Você é um ser humano e Deus lhe entende, Deus lhe conhece.
Converse com Deus sobre essa questão. E Ele vai lhe dar uma resposta, Ele vai lhe dar paz. Ele vai lhe dar um retorno de alguma forma, ou aquilo vai mudar, ou você vai mudar em relação àquilo, né? Coisas vão acontecer. Eu recebi minha resposta naquela oração, chorei, né? Deus moveu as águas da Paula, e eu acabei fazendo uma cirurgia, e as coisas mudaram, glória a Deus. Realmente fiz, até hoje colho o fruto disso, pessoas me elogiam. Rapaz, você está mais bonito, o que é que houve? Homens, né? Nem mulheres, homens. Que é mais difícil um homem elogiar o outro, não? Né? Puxa, você está presença, graças a Deus. Oh, glória. Jesus. E as mulheres também, né? Elas também falam. Isso é um problema. É a melhor parte. Ele se empolga, né? Graças a Deus. O Senhor é bom, não, gente? É bom servir a Deus, não é? Né? É bom servir ao Senhor. Quem faz isso aí é o Senhor que faz isso com a gente, né? É coisa maravilhosa. Glórias a Deus, né? Você, Jesus, eu sou preguiçoso. Tira essa preguiça de mim. Aí, mutiporá, né? Glórias a Deus. Graças a Deus. 3, tópico 2, subtópico 3. Elias, a inspiração de Eliseu. Muito bom, né, gente? A gente ser inspiração para alguém, ou a gente se inspirar em alguém. Isso é muito importante, né? Eu lembro quando eu era novo convertido, eu olhava quem eram as pessoas que eu precisava espelhar aqui dentro da igreja, e pessoas eu acabei espelhando mesmo. Eu digo, eu vou imitar. E isso eu fazia sem nem ter muito conhecimento como é que poderia ser. E foi dando certo. Glórias a Deus, né? Eu observava aqueles irmãos mais antigos, com o proceder, e eu imitava aquilo ali, querendo aquilo para mim, querendo repetir aquilo em mim. E aquilo me ajudou. Eu tenho certeza que os irmãos também devem ter feito a mesma coisa, né? Glórias a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E aí, com um tempo depois, eu lembro assim, na mocidade, e aí elogios assim, você é um jovem exemplar. Pessoas, colegas diziam, o que é que nem você? O resultado chegando, acontecendo, né? A gente querendo servir a Deus melhor, e se inspirando naqueles que a gente acreditava ser pessoas de Deus, e a gente acabou se tornando já referência, já estava se tornando já referência para outros, né? Acreditado, e é muito importante, glórias a Deus, né? Copiar as coisas boas, né? Graças a Deus, imitar as coisas boas, porque os outros têm qualidades, né? Tem defeitos e tem qualidade. O problema é que a gente humano, a gente vai olhar para os defeitos do outro. A gente tem uma mania de enxergar melhor o defeito do outro. E uma grande dificuldade de enxergar que aquele outro que tem defeito também tem qualidade. Tem alguma coisa nele que é interessante. Não vê as qualidades, né? só vê os defeitos. Só vê os defeitos. Né? Todos nós temos algumas qualidades. Tem defeitos, muitos, diversos, né? Mas tem alguma qualidade, alguma coisa que se aproveita, vamos dizer assim, que dá para a gente imitar. Glórias a Deus, né? E a gente diz, eu vou fazer isso aí. Puxa, eu acho que o irmão Francisco, interessante essa atitude do irmão Francisco. Eu vou imitar isso aí de irmão Francisco, eu vou fazer isso também. Bacana. Pronto, né? Não é bom isso aí? Glória a Deus. Então Elias foi inspiração para Eliseu. Foi inspiração. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Glórias a Deus, né? Minha inspiração foi o Wilson que me ganhou para Jesus, e eu andava com o Wilson, né? Eu saía, mas Raquel para lanchar, eu junto, sem me tocar, que estava atrapalhando muitas vezes. Eu atrapalhei tantas vezes no namoro, eu ia junto, né? Que aí eu achava interessante, e eu imitava o Wilson nas coisas. É tanto que a gente acabou se identificando nos mesmos livros, a gente acabava lendo, alguma coisa assim, né? Glória a Deus, né? E outros irmãos aqui que também tinha na igreja também, a gente acabou se inspirando, nos inspirando, né? A gente acabou copiando aquilo ali. Glórias a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade, né?
a gente tomar como referência, né? Vai chover. Está chovendo uma neblininha leve, né? A gente poder copiar as pessoas que nos inspiram, né? Fulano que gosta de orar, fulano que gosta de ler a Bíblia, né? E a gente vai copiar aquilo ali. É um exemplo, né? É um exemplo para a gente, a maneira de se portar. Eu lembro assim, meu Batista Sena, eu era novo convertido assim, e nunca mais veio aqui no alto há muitos anos. Eu achava que se ele entrasse na igreja, irmão Antônio, para qualquer razão e motivo, ele se ajoelhava e orava. Ele tem isso, assim, meu Batista Sena. A gente entra aqui na igreja para qualquer coisa, para ajeitar um negócio, e não liga de fazer isso. Se ele entrar na igreja para fazer qualquer atividade que não tem nada a ver com o culto, com nada, ele se ajoelhava. Como a gente se ajoelha quando chega no culto? Ele faz aquela prática. Eu até tentei fazer algumas vezes, mas a gente acaba negligenciando, né? Mas aquilo eu achava interessante dele, assim, aquele zelo pelo ambiente. Ele tinha assim, um sentimento de reverência com o ambiente igreja. Ele entendia assim como aqui é um ambiente sagrado, que precisa ter uma certa reverência. Né? Está caindo uma garoazinha leve, como é que a gente procede? A gente continua a live, Vai. se a coisa ficar mais séria, Vai. Porque, Pode continuar aí. né? Até a revista fica molhando entra no já. tópico aí. Muito bem, gente, vamos concluir. A gente está aqui de forma campal, descoberto. Está caindo uma garoa. A gente vai precisar concluir isso aqui. A gente precisa concluir, amigo, porque não vai dar certo, né? Ok? Está caindo a garoazinha. Pode comprometer. Né? Peraí, pode encerrar. Vamos orar. Ok? Agradecemos as pessoas que estão em casa nos assistindo, que não estão compreendendo o momento. Aqui está caindo uma garoa nesse momento. Aqui está descoberto. Pode comprometer aqui as estruturas, os equipamentos. Em nome de Jesus. Eterno Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Te damos graça e louvor. Abençoa as pessoas que nos ouviram esta noite. Abençoa nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A benção, cadê? Não, conclua.